Olá, viva para todos, muito boa noite. Cá estamos a iniciar mais um Viana Cidade Europeia do Desporto, o programa que acontece à sexta-feira na Rádio Geice, sempre depois das 21 horas, em 90.8, na emissão regular e também nas redes sociais, mais concretamente na nossa página de Facebook. Damos destaque às coletividades, às personalidades do Concelho de Viana do Castelo e não só, naturalmente. Hoje vamos destacar o futebol, uma vez mais o Sport Clube Vianense. Temos em estúdio connosco 4 jogadores da equipa séniores, 4 dos jogadores mais antigos do Sport Clube Vianense, apesar da jovem idade. São jogadores que transitam da formação até à equipa principal do Sport Clube Vianense, que este ano viveu uma época de sonho, ou que ainda está a viver uma época de sonho vianense, que conseguiu garantir o objetivo principal, subir à Liga 3 e disputou também a final do Campeonato de Portugal no Jamor. Agradeço desde já a presença do Ruca Sobral, do Jordão Cardoso, do Vítor Sousa e do Diogo Gonçalves por estarem connosco nesta emissão aqui nos estúdios da Rádio Geice. Começando desde já por dar os parabéns a todos pelo objetivo conseguido e também por marcarem a história do Sport Clube Vianense, uma vez que pela primeira vez no seu historial o Vianense chegou ao estádio do Jamor. Não foi o resultado que obviamente todos desejariam, mas foi um momento importante para vocês, também para nós, para a cidade e para todos os vianenses de uma forma em geral. Vamos começar esta nossa conversa. Começo pelo Ruca, está aqui já ao meu lado esquerdo. Ruca, boa noite, obrigado pela disponibilidade. Que época foi esta? Antes de mais, boa noite e agradecer também o convite para aqui para a rádio. Foi uma época espetacular, cumprimos o objetivo a que nos comprometemos e é uma época sem dúvida que vai ficar na memória tanto minha como dos meus colegas e da cidade. Como disseste, foi pena não ter acabado com a cereja no topo do bolo. Queríamos muito vencer o jogo no Jamor, mas mais importante que isso foi uma honra ter pisado aquele relvado. Demos uma alegria a muitos vianenses, vimos a festa que foi criada e foi só pena o resultado, mas orgulhoso toda a gente. Quando começou a época desportiva, alguma vez pensaste sequer em chegar ao Jamor? Nós sempre olhámos para a época de forma não muito para a frente, mas passo a passo. O nosso primeiro objetivo era ficar nos 2 primeiros para ir à segunda fase. Na segunda fase era ficar nos 2 primeiros para subir a divisão e como disse, o Jamor sempre foi a cereja no topo do bolo. Nunca foi nada programado, nunca foi nada pensado. Aliás, quando se falava no Jamor, metia-se sempre o travão no assunto, porque quando se olha muito para cima, depois o tombo pode ser maior. Então nós fomos tranquilos, jogo a jogo, fomos sendo consistentes e acho que isso foi o mais importante. Não olhar logo para o Jamor e ainda olhar jogo a jogo. Muito bem, vamos ter a oportunidade naturalmente de falar ainda mais deste Jamor, perguntando também ao Jordão e saudando por estar presente aqui connosco nos estúdios. Que época foi esta também para ti? Repetindo um bocado as palavras do Ruca, foi uma época maravilhosa, uma época inesquecível. O objetivo principal foi conseguido, que era a subida da divisão. O facto de termos pisado o estádio do Jamor para disputar uma final, eu cumpri um sonho de criança, porque sempre quis disputar uma final no estádio do Jamor e foi um momento muito especial e acho que todos os vianenses têm que estar orgulhosos de tudo aquilo que nós fizemos, porque uma subida de divisão não é todos os anos que se consegue e estamos muito orgulhosos por isso. Sonhavas em chegar ao Jamor, mas esperavas que isso pudesse acontecer ao serviço do Sport Clube Vianense? Não, era uma coisa que eu não esperava, muito sinceramente. No entanto, o facto de ter sido com o Sport Clube Vianense ainda torna a situação muito mais especial. E tu, Vítor, boa noite. Também chegar ao Jamor com a camisola do Vianense foi um sonho? Sem dúvida. Ainda em conversa há uns dias perguntávamos, os mais antigos, se há uns anos atrás imaginávamos que seria possível estar a entrar no Jamor para disputar a final do Campeonato de Portugal, e só mesmo em sonhos. A verdade é que chegámos lá, levámos muita gente e isso para mim foi
foi o motivo e a razão mais alta. Por isso foi concretizado um sonho, sem dúvida nenhuma, e vai ficar marcado para sempre. O momento mais alto da minha humilde carreira, como se pode dizer. Sem dúvida nenhuma. Foi um orgulho enorme. Já vamos com certeza falar do jogo, vou deixar aqui para o Mário. Foi apenas há pouco tempo. Pois, é isso. Vamos já, mas foi pelo menos o suficiente para marcar a tua história no futebol também, ou parte da tua história no futebol. Diogo, boa noite, obrigado também pela disponibilidade. Tu estiveste no Jamor noutra condição, uma vez que estavas lesionado, não pudeste dar o contributo à equipa. Como é que foi viver esse momento? Foi especial e foi marcante. Acho que, e nós que estamos aqui se calhar há mais tempo, não imaginávamos que fosse possível, se calhar, conhecendo a história recente do Vienense, chegarmos a este momento. Mas foi fruto de muito trabalho de toda a gente, e acho que para além da subida e obviamente disputar a partida no Jamor, aquilo que conseguimos e trazer a gente que conseguimos trazer para o apoio ao clube, pelo menos eu não me recordo nos últimos anos de haver, e acho que é sinal de que as coisas estão bem e de que o Vienense pode continuar a construir o sucesso daqui para a frente. Foi um sentimento agridoce para ti, uma vez que estiveste presente, mas do lado de fora. Claro, eu preferia estar do lado de dentro. Infelizmente não foi possível, mas olha, é a vida e era assim que estava planeado. Saudamos também o Mário. Mário, boa noite. Terás com certeza algumas perguntas. Tu que estiveste a fazer o relato do jogo no estádio do Jamor, terás aqui algumas perguntas para fazer aqui aos nossos convidados de hoje. Boa noite. Bom, para já falar um bocadinho sobre aquilo que são estes nossos 4 convidados para esta conversa sobre o Sport Clube Vienense, porque estamos a falar com 4 dos capitães de equipa. Há um quinto, digamos, elemento, que é o Leandro, que não está aqui, mas o facto de estarem aqui os 4 tem a ver com alguns aspectos que se calhar é importante aqui realçar. São 4 atletas de Viana do Castelo, portanto, da cidade, do concelho. 4 atletas que são daqueles que têm mais presenças com a camisola do Sport Clube Vienense, e já agora só para termos uma ideia do que estamos aqui a falar, o Ruca, que é o capitão de equipa, tem já 18 temporadas com a camisola do Sport Clube Vienense. Tem apenas um ano em que esteve nos sub-13, penso que é assim, do Futebol Clube do Porto, mas foi uma passagem muito, muito, muito curta. São 18 anos com a camisola do Vienense. É o atleta mais antigo do plantel. Depois temos o Jordão e o Diogo, que são vêm a seguir com 12 épocas de Vienense, embora com algumas paragens pelo meio, com alguns intervalos, digamos assim, mas tem 12 épocas. Depois temos o Vítor Sousa, que tem 8 temporadas já com a camisola do Sport Clube Vienense. Portanto, acho que são números interessantes, e também já agora realçar que há apenas mais um jogador, que é o Diogo Brito, que tem neste caso 10 temporadas com a camisola do Sport Clube Vienense, mas que não integra, digamos, esse grupo de capitães, e por isso também só para perceber o porquê deles estarem aqui hoje connosco. Foram atletas. O Vítor Sousa ou melhor, o Jordão foi o jogador com mais utilização destes 4 que estão hoje aqui connosco. Depois temos o Vítor Sousa, o Ruca e o Diogo. Também de deixar aqui uma nota em relação à época do Vienense, que naturalmente poderíamos ter aqui também mais alguns jogadores que eu acho que foram elementos importantes naquilo que foi a temporada do Vienense e no êxito que foi alcançado. Falo do caso do Sandro Costa, que foi o jogador com mais utilização do plantel. Tem 2.790 minutos feitos no campeonato, tem 31 jogos, falhou apenas 2 partidas, uma por castigo e outra por opção, já na parte final do campeonato frente ao Amarante. Também o Cioleti, que é também dos jogadores mais utilizados do plantel, e que foi um jogador também muito importante ao longo da temporada. E depois haverá outros jogadores como o Leandro, como o próprio Gabi, o Miguel Abreu, que foram também jogadores com muita utilização e que também merecem aqui, digamos, uma palavra, mas nesta fase o importante é realçar estes números que têm a ver um bocadinho com aquilo que foi o percurso do Vienense ao longo da época. Depois também
E só para concluir esta nota, dizer, eu não sei se eles têm esta ideia, mas estamos a falar de 4 jogadores que na época 2015-2016 estiveram juntos no plantel do Vianense, que combinou com a descida da divisão do clube. Sim. E depois a queda nos distritais. Já não se lembravam disso. Pois, não sei se lembravam disso, mas é importante também perceber um bocadinho, fazer um enquadramento desta questão. É uma época que por outros motivos não deixa de ser esquecida. Exatamente, e eu queria pegar um bocadinho nisso, porque quando falamos no momento atual do Vianense, importa também falar um bocadinho daquilo que aconteceu no passado. 2015-2016 foi uma época marcante. O Vianense estava no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, foi a época em que o Vianense jogou com o Benfica para a Taça de Portugal, em que vocês os 4 estavam no plantel do clube. O Clube 10 foi uma época muito complicada. Começo por ti, Jordão. Uma época muito difícil essa. Sim, uma época muito complicada. Como o Diogo disse há pouco, o passado recente do Vianense tem sido um bocado complicado e nós nessa época não conseguimos a manutenção. Houve muitos fatores que não ajudaram, houve muitos jogadores que saíram. Penso que tivemos 3 treinadores na mesma época. Foi o Rogério Mourinho, o Andrés Madrid e depois o Leandro Pires. E nós inicialmente, os 4, penso que inicialmente não jogávamos até muito no início da época, entretanto com a saída de alguns jogadores fomos nós que ficámos e assumimos a responsabilidade e acabámos por não conseguir, mas ainda assim orgulhosos por não termos conseguido o objetivo, mas pela maneira como nos comportamos mediante o que nos foi acontecendo durante a época. Foi a época do play-off em que fomos eliminados com Águias de Moradal. Tu estavas na tua primeira época de sénior, salvo erro. Era. O Ruca ainda era 2º ano de júnior e o primeiro ano de sénior. O Ruca veio a meio da época, vem dos júniores para os séniores, na altura em que há uma série de jogadores que vão embora. Sim. Eu era a minha primeira época de sénior, sim. Ruca, recordas-te ainda dessa passagem, digamos assim? Claro. Eu comecei a época nos júniores, até dezembro. Depois em dezembro passou-se aquela situação de irem muitos jogadores embora e na altura o presidente Rui Pedro, não sei se foi ele ou não, mas ele fez parte disso de certeza, tomaram a decisão de me promover à equipa sénior. É algo que também não vou esquecer porque encontrei excelentes jogadores, encontrei uma equipa que estava a passar por dificuldades e eu podia naquele momento entrar ali num plantel em que podiam estar todos rebaixados e podia ser difícil para mim entrar ali, mas estavam todos unidos e todos em prol de um objetivo e se calhar também foi isso que me fez até hoje ter esta mística e perceber o que é a união de grupo e o querer, porque realmente aquela equipa estava a passar por muitas dificuldades e nunca deixou de acreditar, nunca deixaram de se apoiar uns aos outros e isso foi sem dúvida marcante. Não conseguimos o objetivo, mas foi uma época que nunca vou esquecer, é verdade, e custou-me descer, mas se calhar também foi um clique para o clube estabilizar, pensar, criar novas ideias e a partir daí acho que foi sempre em crescendo e felizmente hoje estamos aqui onde estamos porque subimos a divisão. Vítor, também, que ideia ou que recordação é que tens desses momentos? Foram momentos complicados porque os pagamentos eram sempre tarde e mal, não é? Sim. E faltava muita coisa também nessa altura, claro, no clube. Faltava muita coisa. Principalmente, se calhar, a organização e nós sentirmos tranquilos e fazer só o jogar. Mas foram momentos difíceis do clube, mas eu concordo aqui um bocado com o Ruca, que se calhar foi, no fundo, dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente, porque era uma situação que já se ia arrastando nos anos anteriores, aquilo acabou por ser o fim, mas foi um ano muito complicado, muitas coisas a acontecer, vários fatores que foram determinantes também para a descida da divisão, mas sem dúvida que os que aguentaram e os que foram ficando até ao fim foram uns guerreiros, nunca deitaram a toalha ao chão, fomos até ao último play-off mesmo lá abaixo. E a verdade é que também só caímos nesse play-off por causa do que se passou na Madeira. Sim, sem dúvida. E esse jogo na Bandeira vai-me ficar também. E há também um jogo na Madeira com o Camacha que. Sim, penalti. Penalti do Zé Oliveira na altura. Sim. Dani. Né? Mas, claro, esse momento na Madeira foi marcante. Mas, pronto,
fazia parte. Acho que era necessário para o clube também acontecer um bocado aquilo. Mas agora já está. Já agora, só para concluir digamos, este tema, também para o Diogo, foi o primeiro, a segunda época de sénior. Foi a terceira, acho eu. Como é que foi viver também esses momentos? Foi marcante, foi como disse o Jordão, foi marcante pela negativa. São duas épocas que nunca vamos esquecer. Essa descida e este ano da subida, porque foi claramente de água para o vinho. Nesse ano tivemos muitas dificuldades que se calhar nem toda a gente se apercebeu, ou quem ia ver os jogos ao fim de semana não se apercebia, mas nós chegámos a treinar, penso que com 13 e 14 jogadores, que nem bolas às vezes tínhamos para treinar, e mesmo assim, como disse o Ruca, eu acho que isso também foi sempre um fator que existiu, pelo menos nos anos em que eu estive aqui, que era a união do grupo, e nós caímos no play-off já no limite dos limites, em termos de condições de tudo, e caímos no play-off fora, porque tínhamos empatado em casa 0-0, se não me engano. E pronto, mas como foi dito, também acho que era necessário, porque o clube estava a precisar de recomeçar do zero, e a descida distrital nesse ano era inevitável. Se não fosse aí, seria de certeza no ano a seguir, ou o clube se calhar até nem se conseguiria inscrever no campeonato nacional, porque estava completamente de rastros. E depois no ano a seguir, e só para terminar esta sequência, digamos, em termos de cronologia, o Ruca e o Diogo são os únicos que acabam por ficar e acabam por também fazer este percurso. O Jordão, entretanto, teve digamos, uma passagem por outros clubes, por outros campeonatos também, e começava já um bocadinho por aí, Jordão. Tu estiveste em Portugal, depois estiveste em Chipre, estiveste na Bulgária, regressaste a Portugal, antes de regressar ao Vianense. Como é que foi esse teu percurso? Conta-nos um bocadinho como é que viveste essa fase da tua carreira. Começando por o meu primeiro ano de sénior, não é? Que foi a época no Vianense. Depois surgiu uma oportunidade de rumar a Mirandela e tendo a possibilidade de continuar num campeonato nacional, esse foi o motivo que mais pesou na minha decisão. Decidi sair do Vianense e ir para Mirandela. Uma época no Mirandela em que para o segundo ano de sénior consegui jogar bastante. Surgiu uma proposta de ir para a Primeira Liga do Chipre na altura. A experiência não correu tão bem inicialmente, fui emprestado à Segunda Liga do Chipre a meio da época. Depois, por decisão minha, tinha mais anos de contrato, por decisão minha decidi rescindir o contrato. Foi quando voltei para o Benfica Castelo Branco, um clube que me deu todas as condições e mais algumas para fazer uma época estável. Culminou com a minha mudança para a Bulgária. Na Bulgária, Primeira Liga, um bom clube, joguei bastante também e foi uma época de muita aprendizagem para mim. Entretanto, acabei por regressar a Portugal pelas portas do Amora. São Joanense, uma boa experiência na Liga 3, e quando regressei ao Vianense sinto agora que regressei na altura certa. Esta foi a minha carreira até o momento, e penso que posso estar satisfeito com o meu percurso, porque realmente aprendi muito e felizmente tudo o que aprendi consegui aplicar este ano no Vianense. O Vítor depois também saiu nessa altura para Lanheses, depois Ponte de Lima, estiveste no Limianos, um regresso aqui ao Vianense. Foi um percurso, digamos, aqui nesta zona. Também tu nunca assumiste diretamente ser profissional, portanto foste fazendo a tua carreira mais por aqui. Sim, nesse ano decidi sair porque acho que era uma decisão que tinha que tomar também e tentar um bocado dispersar, e pronto, fui para Lanheses, foi um grupo fantástico também, inesquecível. Daí Limianos e volto novamente ao Vianense. Mas lá está, como disseste, Mário, eu nunca quis assumir se calhar realmente um papel tão profissional, se calhar também devido àqueles anos iniciais que, pronto, a minha realidade daquele futebol notava-se que ia ser muito difícil viver só daquilo, porque, pronto, com salários em atraso, todas essas condições, e eu estudava na altura. E pronto, decidi também acabar a licenciatura, formei-me e fui deixando se calhar o futebol um bocado mais para segundo plano e trabalhar. Mas tens uma passagem pelo Benfica também, sim, durante a formação do Benfica, sim, 2 anos, sim, 2 anos. sub-15, não é? Sub-14, sub-15, Iniciados.
Iniciados. Como é que foi essa experiência? Foi fantástica, não é? É sempre uma experiência que nos transforma enquanto pessoas, enquanto homens, porque eu tinha na altura 11, 12 anos e fui para Lisboa, na altura eram os pupilos do Exército, no primeiro ano, e vai um rapaz de 12 anos sozinho para Lisboa, não é? Uma cidade enorme. Pupilos do Exército, depois estreámos no ano a seguir o Seixal, e aí já é que uma pessoa percebe o quão próximo pode estar de chegar a um nível profissional, todas as condições, tudo do bom e do melhor, tudo novo, pessoas disponíveis para tudo. Mas pronto, depois acabo por vir embora e apanho uma realidade, não é? Um sonho quase desfeito. Não te conseguiste não é? adaptar na altura? Sentiste que foi... No primeiro ano correu bem, mas depois no segundo, pronto, há várias coisas que acontecem. A idade também é uma idade de muitas dúvidas, não sabermos bem aquilo que somos e que queremos, e se calhar não me adaptei tão bem quanto devia ter adaptado. Mas lá está, estas oportunidades também aparecem uma vez na vida, há quem tenha mais. E pronto, depois vim cá para cima e já lá está, já vinha com uma realidade diferente e fui-me tentando sempre adaptar, porque a minha certeza quando ia lá para baixo era que ia ser jogar futebol e que ia chegar mais longe possível. E quando nos tiram isso, depois é difícil andar com futebol. E a partir daí, pronto, tentei pôr o futebol sempre naquele meio termo em que isto não vai ser para sempre e tens que... E se calhar foi por aí também que na minha carreira mais sénior sempre tentei adaptar. Exato. Essa dedicação, não digo dedicação porque eu dedicava-me ao que fazia, mas essa aposta total... A ambição maior exato, de conseguir. E já agora também, neste percurso, temos o caso do Ruca, porque também passou durante um ano pela formação do Futebol Clube do Porto, nos Sub-13, salvo erro, se não estou enganado, mas também foi difícil para ti essa adaptação. É sim, essa situação eu acho que era demasiado novo ainda para ter que encarar essa realidade. É verdade que há muitos jogadores hoje em dia e que agora são muito bons e famosos, que tiveram que passar por isso e conseguiram. Mas há casos e casos, há crianças que não conseguem, e ponto final. E a minha situação era que via os meus amigos ir brincar, saíam da escola e iam brincar, e eu saía da escola e tinha que ir para o Porto. Eu tinha treinos todos os dias, salvo erro, todos os dias. Tinha que sair da escola, tinha uma carrinha para me apanhar às 5h30, 6 da tarde, chegava ao Olival para treinar e chegava a casa à 1 da manhã, para no dia a seguir acordar às 7h30 da manhã para ir para a escola todos os dias. Aguentei um ano, mas depois disse aos meus pais que não conseguia mais, que queria ter uma vida normal, não é? Queria ter como as outras crianças, gostava de brincar e infelizmente não consegui na altura aguentar. Se calhar hoje em dia podia estar lá em cima, se calhar podia estar aqui. Isso nunca se sabe, isso nunca se sabe, nem ninguém vai saber. O Ruca 2, se pudesse ser alguma coisa ao Ruca da altura, era para seguir. Era para seguir. Infelizmente, se calhar na altura também não tive o acompanhamento necessário e isso é algo que também dou um conselho a quem está nessa situação, que o acompanhamento é muito importante às crianças e que perguntam, que sejam sinceros, que sejam abertos, porque muitas vezes as crianças guardam coisas dentro que não dizem, que se calhar na altura, se eu fosse capaz de as dizer, se calhar tinha acompanhamento para continuar. Infelizmente não aconteceu, mas orgulhoso na mesma e tive a minha vida e gostei muito da minha infância. O Diogo e o Jordão também têm, digamos, não é semelhante, mas têm algumas coisas em comum, até porque, por exemplo, chegaram a estar juntos na altura no Rio Ave, durante algum tempo. O Jordão também tem uma passagem, julgo eu, pelo Benfica. Sim. O Diogo tem 4 anos depois no Rio Ave. Começando por ti, como é que foi essa experiência, ou essas experiências que foste vivendo ao longo do teu percurso, porque sempre fostes, e eu conheço desde pequenino, naturalmente. Com 6 anos era assim, meio pequenino, mas já dava nas vistas o Jordão. Começando pela experiência do Benfica, penso que foi na altura dos infantis,
em que, como o Sr. Mário disse, o meu estilo de jogo penso que chamava muita atenção na altura, não é? Os calças eram maiores que tu? E a t-shirt também. Tudo era maior que eu na altura. O meu estilo de jogo chamava a atenção de muita gente na altura e surgiu a possibilidade de ir fazer treinos de captação ao Benfica e eu fui. Entretanto fui passando e o Sr. Bruno Maruta na altura gostava muito de mim, levou-me ao Benfica para passar lá 2-3 semanas na academia, penso eu, e eu fui com todo o gosto. Fiz um torneio que foi o Estoril Foot com a equipa do Benfica. Na altura tinha jogadores como Gonçalo Guedes, Romário Baldé, e eu participei nessa equipa. Depois íamos fazer o torneio da Pontinha, se não me engano, e antes do torneio da Pontinha o suposto era eu ficar na academia, só que passou-se um incidente lá no quarto entre pessoas mais velhas que eu na altura era infantil, e eu na altura até fiquei com um bocadinho de medo do que me pudesse acontecer a mim, porque foi uma coisa um bocadinho mais agressiva, e eu não soube lidar com a situação e comecei a chorar na altura, e o segurança viu-me a chorar nas câmaras e foi ter comigo, perguntou o que se passava, e a partir desse momento eu tive uma conversa com os meus pais e eu não quis ir para Lisboa. Acabei por não assinar contrato com o Benfica nessa altura. Entretanto, depois voltei ao Vianense, continuei até aos Júniors. Sim, saí nos Júniors primeiro ano. Fui com o Diogo para o Rio Ave. O Diogo já estava lá, se não me engano. Eu cheguei depois, entretanto partilhávamos o carro para ir todos os dias e o Diogo tratou-me de uma forma espetacular, daí ainda termos a mesma amizade hoje em dia. Depois, a meio da época, não estava a jogar e penso que o mesmo se aplica ao Diogo. Mudámos para Viana do Castelo, na altura a 2ª Divisão Nacional de Júniors, para jogar com regularidade. Conseguimos o objetivo coletivo também, e depois eu tenho outra mudança para os Júniors da Académica, já no 2º ano, onde foi uma época muito positiva para mim, em que joguei muito e termina assim a minha parte da formação. Sim. Agora, para completar no caso do Diogo, também aqui com o Vianense, o Barroselas também durante uma temporada, e depois 4 épocas no Rio Ave também, com uma experiência. Como é que analisas essa experiência? Foi muito boa. Na altura, eu comecei na altura do Sub-14, futebol 11 foi no Vianense, no Campeonato Nacional. Com o Luís, com o pai do Ruca era treinador. O pai do Ruca era treinador na altura. Era bom, não é? Era mau. Depois, na altura, acabou essa época. Nós, por acaso, também deixamos divisão nesse ano. Fui para o Barroselas também. E já agora jogava o Bolsas também nessa equipa. Jogava o Bolsas, que nesse ano até chegou a ir à Seleção Nacional também. Depois, no ano a seguir, fui para o Barroselas também Campeonato Nacional. E daí fui para o Rio Ave, juvenis na altura, e fiz 4 anos, 3 anos e meio. E aí, se calhar, foi um bocado aquilo que o Sousa disse, não se calhar na mesma escala, porque são clubes de patamares um bocadinho diferentes, mas na altura também alimentar aquele sonho de ser profissional. Depois, na altura, nos Júniors, no meu 2º ano, ainda tive a oportunidade de fazer a parte da pré-época com os séniores. E isso alimentou ainda mais aquele sonho de algum dia poder vir a ser profissional. Mas depois, lá está, como o João disse, quando regressei na altura da pré-época com os séniores, não tive a utilização que achava que deveria ter. E pegando um bocadinho também naquilo que o Ruca disse, na altura, se calhar, se tivesse outra maturidade e se tivesse um acompanhamento diferente, com uma mentalidade diferente, acho que poderia ter continuado e tentado ter outro percurso lá dentro. Não tive e pronto, e regressei na altura ao Vianense, também não me arrependo de o ter feito. Voltei para casa e senti-me feliz, e na altura regressamos para a segunda Divisão Nacional, e mais uma vez com uma equipa com dificuldades, porque não tínhamos jogadores que estudavam fora na universidade, e treinávamos também com pouco número. Fizemos uma época muito boa e conseguimos a manutenção na altura na 2ª Divisão Nacional, e pronto, e depois nesse ano também ainda estreiei-me nos séniores na altura com o Ricardo Silva, era treinador, que agora está no Lanque. Fiz a minha estreia na última jornada do campeonato, penso eu, contra o Merlim, penso eu, em casa, se não me engano. Bom, pelo menos ficou aqui uma ideia do percurso destes 4 atletas que
são aqueles que têm mais anos de clube, ou dos que têm mais anos de clube, e, portanto, fica também uma retrospectiva, porque, tal como foi dito aqui, o clube, e é um bocadinho essa também a ideia e a mensagem que é importante passar, é que estamos a falar aqui de algo de 2015, 2016, para aquelas dificuldades todas, para aquilo que é o momento atual do Vianense, que é uma subida à Liga 3, para um patamar que, como se calhar vocês disseram, e toda a gente concorda um bocadinho com isso, se fôssemos perguntar aos adeptos do Vianense no início da época se esperavam estar neste patamar, obviamente que ninguém acreditaria que isso fosse possível. E daí também esta questão que é, olhando para este momento atual, começava por ti, Ruca, o Vianense, sente-se hoje um Vianense diferente, muito diferente. Sentes que o clube está preparado efetivamente para ter outro tipo de projeção? Um Vianense diferente, sem dúvida. Eu, desde que me lembro, nunca vi um ambiente em Viana e nos estádios como tem acontecido ultimamente. E é muito importante que isto seja em forma de progressão, que isto que não abrande e que não morra. Vejo muitos jovens também a gostar do Vianense, e eu até posso contar aqui uma história que é um bocado engraçada, que eu ia a passear, pronto, ia andar, e vejo uma criança de 6 anos, ou 7, eu já contei esta história a alguém, e ele vinha a dizer à mãe que iam ao Jamor, que ir ao Jamor ver o Vianense, queria ver o Vianense, e a mãe diz-lhe: mas tu és do Benfica? E ele: não, eu sou do Vianense, mas também gosto do Benfica. Uma criança. E isto fomos nós que conseguimos puxar isto, e esta ideia vai muito na cabeça agora das crianças também aqui em Viana, e é muito importante que esta onda continue. Eu já disse isto várias vezes. A nível de condições, se tem condições para voos mais altos e para outros objetivos, sinceramente, eu acredito que sim, acredito que as pessoas que estão à frente do projeto tenham essa capacidade, que sejam muito ambiciosas, e já o provarem que o são, mas não te consigo dizer mais nada acerca disso, porque realmente não faço ideia como é que está a nível desse aspecto. Mas acredito que as pessoas são ambiciosas para conseguir que isto seja possível. Claro. Jordão, só em relação também a este aspecto que o Ruca aqui tocou, e quando esta história da criança, penso que é uma história interessante, porque eu acho que também pode, de alguma forma, dizer-nos algo em relação àquilo que é a forma como as pessoas olham para o clube hoje em dia, não é? E sabe-se que isso é muito difícil, e em Viana, nos últimos anos, sobretudo, perdeu-se um bocadinho daquele bairrismo que havia, porque há uns anos atrás havia muita gente a ir ao futebol, depois houve ali claramente uma quebra. Este ano voltou a notar-se, digamos, um acréscimo de pessoas a querer ir ao futebol e a apoiar o clube. Portanto, também sentes um bocadinho da forma como o Ruca estava aqui a comentar essa situação. Sim, em relação a isso, penso que o Ruca falou praticamente tudo, não há muito mais a acrescentar. Os adeptos têm comparecido em grande massa nos jogos do Vianense, isso é motivo de orgulho para nós. Uma coisa que o Ruca não falou, mas que eu gostaria de falar, que me deixa muito satisfeito, é que quando nós entramos em campo, olhamos para a bancada e não só vemos muita gente, mas vemos muita gente com as camisolas do Vianense. E quando nós entramos em campo, olhamos para a bancada e vemos tudo azul, para além de ter muita gente, tudo azul, para nós é muito satisfatório, e acho que essa é a melhor recompensa que nós podemos ter perante o trabalho que temos feito. Vítor, também, e tu, embora o Ruca seja o capitão, tu também é importante deixar essa nota, acabaste por ser aquele que mais vezes envergou a braceira de capitão, porque tens mais jogos e mais minutos como capitão, digamos, entrar com a braceira de capitão e sentir também e ver esse apoio, o que é que isso representa? Lá está, é como aqui o João estava a dizer, é um sentimento de orgulho enorme, porque a verdade é que fomos nós que conquistámos isso, nós em trabalho com a gente que está à frente agora também do clube. A verdade é que fomos nós, porque, a verdade seja dita, se nós não estivéssemos a ganhar, se nós não estivéssemos a mostrar aquilo tudo que mostramos em campo para puxar a massa adepta, se calhar nada disto teria acontecido. O facto de termos chegado ao Jamor criou aqui uma explosão de azul, não é? E é um sentimento de orgulho enorme olhar para a bancada, ver tudo azul, novos,
pessoas mais velhas, tudo. Lá está, foi um misturar de pessoas que viram aquele Belenenses antigo, que eu também não cheguei a ver, aquele Belenenses antigo de momentos Aquela glórios. comunhão, digamos assim. Exatamente, desse antigo para este novo, e acho que isso é fantástico de se ver isso na bancada mesmo. O sentimento que anda no ar e que se sente dentro de campo, sem dúvida nenhuma, sente-se mesmo uma aura ali que nos puxa para chegar mais longe, e quando o conseguimos e sentir aquele estádio todo a ferver é fantástico. Vocês sentiam também, por exemplo, antes do último jogo em Amarante e mesmo antes da final, agora no Jamor, vocês, grupo, plantel, e pergunto a ti, Diogo, sentiam esse, digamos, esse ambiente que se vivia na cidade, entre as pessoas, entre os adeptos? Sentimos, acho que sentia-se claramente, acho que tornou-se se calhar um tema do dia-a-dia, o Vianense e a época que o Vianense está a fazer e a subida da divisão e a final no Jamor, depois a consequente final no Jamor, mas sinto que o Vianense passou a estar mais no dia-a-dia, basta se calhar, e é um exercício fácil de fazer, abrir se calhar as redes sociais no Facebook e no Instagram, e muitas mais pessoas falam e colocam publicações sobre isso, basta ver as assistências que tivemos nos últimos jogos em casa, principalmente na fase de subida. E é notório que as pessoas falam muito mais do Vianense e apoiam muito mais o Vianense do que acontecia há uns anos atrás. Obviamente que, e deixando também aqui já uma provocação, isto é tudo muito bonito quando nós ganhamos, e a verdade é que este ano nós ganhamos muitas vezes, e isso também ajudou a puxar o público. Vamos para uma Liga 3 em que poderemos não ser, se calhar, ou ganhar tantas vezes como ganhamos este ano. E é importante, ainda para mais, e acho que também o público mostrou isso no Jamor, aquele minuto final acho que é absolutamente incrível. Nós já vamos falar disso também. Nós a perder 3-0 e toda a gente a cantar, acho que foi algo que eu nunca esperei ver no Vianense, e vi este ano. Mas é um apelo que eu deixo, é que as pessoas não parem de apoiar, e acho que agora aquilo que o Luca falou é verdade. Os miúdos também já começam a ser do Vianense e não a ser do Benfica, do Porto ou do Sporting, e a ir ver o Vianense às vezes, não, passam a ser do Vianense, e que continuem para o ano, e daqui a 2, 3, daqui a 10, continuem, e que isto continue a crescer. Em relação, falando um bocadinho do jogo também, e eu vou começar aqui pelo Vítor, porque o Vítor era o capitão, entrou com a braçadeira de capitão, foi expulso aos 18 minutos, e acredito, o Vítor, ainda não falámos disso, mas, e não se falou disso se calhar publicamente, mas imagino, o que é que te passou pela cabeça naquela altura, quando sentiste que ias ficar fora do jogo? No momento, antes do... Sim, na altura em que fazes a falta e que percebes que vais lá no cartão vermelho. Sério, é um sentimento... Primeiro, pronto, já arrumei com isto, já vai ser muito difícil agora, o que é que eu fui fazer? E depois naquele trajeto de entregar a braçadeira, sair, ir por ali fora, é penoso, quer dizer, uma pessoa chega e vai ficar marcado também, da mesma maneira que se calhar ficou marcado a entrada, fica também marcada a saída tão precoce, não é? É um sentimento, quer dizer, uma pessoa tem uma vez na vida, talvez, que possa chegar lá e, passando 12, 18 minutos ou o que seja, acaba por ter que sair. Fica um sentimento muito grande de mágoa, mas é o futebol, e uma pessoa tem que perceber que isso pode acontecer, e a partir do apito temos que estar preparados para isso. O lance hoje, se calhar, acredito que ainda às vezes vem-te à memória o lance, digamos assim, aquele momento. Hoje, olhando para o lance em si, o que é que eu fazia? O que é que fazias alguma coisa diferente? Claro que agora fazia muitas coisas diferentes, mas se calhar da maneira como entramos no jogo, da maneira que sentíamos que estávamos muito superiores a eles, mesmo que ele passasse por mim e até poder dar golo, poder não dar golo, mas acho que teria evitado ir ao choque,
e fosse o que fosse, dali para a frente. Porque acredito que com 11 as coisas seriam totalmente diferentes, como estavam a ser até aquele momento. E pronto, mas... Sentiste logo que ias ser expulso? Eu faço a falta, não é? Nem é no momento que eu tento tirar a bola que faço a falta, é depois na queda até que acaba por chocar no homem. E eu pensei, calma, que se calhar estou um bocado desviado ainda da baliza, e tinha a noção que o Jordão estava a passar um bocado aqui, e eu, pronto, se calhar isto ainda vai ser amarelo. Mas depois, quando vejo o árbitro a vir para mim, já vem com o vermelho, e eu e perguntei-lhe mesmo antes dele mostrar, porque depois aquilo juntou ali muita gente, e eu perguntei-lhe, ainda no chão, se me ia dar vermelho, e ele disse bom, pronto, chegou ao fim. E é nesse momento que realmente custa mais, não é? Então, estávamos tão bem... No sítio onde tu querias estar e a superioridade que nós estávamos... Exatamente. Quem estava mesmo fora e dentro, sentia-se que nós, mais cedo ou mais tarde, íamos fazer golo, porque até já tínhamos tido boas oportunidades, pelo menos. Boas oportunidades de golo, e aquilo é um momento determinante, sem dúvida, para o jogo. O Jordão estava perto do lance, és o homem que estás no apoio, digamos, ao Vítor. Como é que olhas para o lance também? É assim, como qualquer lance dentro do campo, aconteceu tudo muito rápido, e quando cheguei ao intervalo, a primeira coisa que disse ao Vítor Sousa foi uma espécie de desculpa, podia ter ajudado mais, porque na altura o que eu senti dentro de campo foi que uma bola sobrou para a entrada da área e sobrou para um jogador deles, ninguém conseguiu matar logo porque penso que não tínhamos ninguém perto, e eu sabia que o jogador adversário estava a fazer um movimento nas minhas costas, e eu sabia que o Vítor Sousa estava a acompanhar o jogador, só que eu fiquei indeciso se saía na bola porque a distância ainda era grande ou se fazia cobertura ao Vítor Sousa. Acabei por ficar naquela indecisão, não fiz nenhuma coisa... E a bola entrou aí no meio dos dois, não é? Não entrou bem no meio, acabei por ficar naquela indecisão, não fiz nenhuma coisa nem outra, a bola entra por aqui e eu pensei, ok, o Vítor Sousa está-me a fazer a dobra, tem o lance controlado, vou correr em direção à baliza. Para o caso do Vítor Sousa falhar, é aquela coisa do confiar no colega, confiar desconfiando. A verdade é que o Vítor Sousa não conseguiu interceptar a bola e eu também acabei por já não conseguir recuperar a tempo, porque se eu tivesse recuperado a tempo ele não levava vermelho, mas sim amarelo, e foi ali um turbilhão de emoções. No entanto, após a expulsão, eu lembrei-me logo do jogo do Brito em casa, em que o Miguel Abreu é expulso no início e nós conseguimos ganhar com muito esforço. Pensei que isso ia ser possível e nós chegámos ao balneário ao intervalo super tranquilos. Ninguém estava chateado, ninguém estava preocupado, porque achámos que as coisas se iam resolver a nosso favor, até porque o Atlético acabou a primeira parte sem nenhum remate enquadrado para a nossa baliza. E se havia pessoa por quem nós nos deveríamos unir é o Vítor Sousa, porque é uma pessoa muito importante, não só pelo que faz dentro de campo, mas no balneário também não há quem não goste dele. E o nosso grupo sempre foi isso, perante as dificuldades sempre demos uma boa resposta. Não conseguimos, mas tentámos de tudo. Roca, tu estavas no banco, como é que olhaste para esses momentos? Não, antes de mais, e não me levem a mal, que é sempre interessante saber na primeira pessoa o sentimento, mas eu tenho que falar disto porque o Vítor Sousa lesionou-se num jogo particular frente ao Vitória de Guimarães e teve os primeiros 2 ou 3 jogos de fora. E a verdade é que o Vítor Sousa, quando volta, nunca mais perdemos. E ganhamos os últimos 3 jogos da fase subida. Incomoda-me que se fale na expulsão do Vítor Sousa e não se fale na importância que ele teve a partir do momento do regresso dele. É um jogador fundamental, foi um jogador fundamental para a nossa equipa e tenho muito orgulho nele, e nem é puxar o saco porque já há tantos anos que eu lá quero saber o que é que ele acha ou o que é que ele não acha. Tenho muito orgulho nele, no que ele fez, e trocava ter sido expulso por ele, sem dúvida nenhuma. E por isso é que me incomoda falar apenas na expulsão, porque foi expulso porque estávamos lá, porque ficámos em primeiro e estávamos lá. E deixar aqui esta palavra para ele, vamos estar sempre juntos, é o que o Jordão disse. A união que nós temos aqui vem sempre ao de cima.
e demos as mãos e muito orgulho nele. E espero que seja expulso outra vez para o ano. Lá, que seja expulso lá outra vez. Mas isto foi só aqui. Foi só aqui uma Quando parte. falámos no caso da expulsão, mas tentar perceber Foi um só- bocadinho, foi só- tentar perceber um bocadinho o em sentimento, primeira exatamente, pessoa. o sentimento Sim, do Vítor, porque acredito que Mas- para ele mas- tenha sido de Sim, facto foi só uma duro, parte. duro aquela situação. Foi só Lá aqui está, uma é parte. inevitável. E desde já. Vamos falando, não é? Mas Estamos aqui a são conversar, sentimentos, vocês são estão a tomar sentimentos vontade. que, Exatamente. pronto, que me enchem o coração, não é? Mas é inevitável que as pessoas, a primeira coisa que perguntam é isso: então tens que ser expulso. Fomos Mas também as no pessoas outro te reconhecem o mérito e aquilo que tu Sim, claro, sem dúvida. És para o clube, não é? Mas isto vai haver sempre, estas opiniões boas, más, vai haver sempre e temos que também meter um bocado de tudo ali numa parte e tirar aquilo que realmente é importante para nós. Mas é inevitável que as pessoas perguntem, querem saber porque é que podias ter feito assim, mas aquilo, o Jordão disse, aquilo são frações de segundo e nenhum de nós é um robô. Eu penso de uma maneira e o outro vai pensar. A bola nem sempre vem da mesma maneira. São momentos frágeis e tem que se tomar decisões. Exatamente. Diogo, em relação ao jogo, e tu acompanhaste na bancada, também falámos aqui da questão do Viana-se mesmo com 10 ter conseguido controlar o jogo e sobretudo com 11 ter sido muito melhor que o Atlético naquela fase do encontro. De qualquer forma, depois o resultado é algo pesado, parece-me que também não corresponde muito àquilo que aconteceu durante os 90 minutos, mas que análise é que faz também do jogo dos 90 minutos? Eu, analisando o jogo de fora, aquilo que eu penso, e ele começou logo no aquecimento, eu lembro na altura de até comentar com o Gito, que estava comigo a ver o aquecimento, que achava que nós íamos ganhar relativamente fácil. Não era que estivesse a tirar mérito àquilo que o Atlético vale como equipa, longe disso, foram os primeiros na série deles e chegaram ao Jamor com todo o mérito, mas sentia, por aquilo que sentia do ambiente da equipa, toda a gente estava confiante, toda a gente estava preparada, toda a gente estava mentalizada de que era um jogo e que tínhamos de ser nós a sair vencedores. E depois de ver o aquecimento fiquei claramente com a sensação de que, ok, nós estamos por cima. E a verdade é que os primeiros 20 minutos de jogo confirmaram isso. Nós éramos, e acredito que éramos na altura, somos agora, e somos superiores ao Atlético. Pronto, depois o jogo nem sempre corre como nós queremos. O Vitória acabou por ser expulso. Ninguém ficou chateado com ele, ninguém lhe deu cabo da cabeça. Aliás, acho que toda a gente o apoiou. Aquilo que o Vítor fez pelo Vianense este ano e nos anos anteriores nem sequer pode ser colocado em causa. Nós conversámos sobre isso até no autocarro. Obviamente que mais do que nós, ele próprio está chateado, ou ficou chateado na altura. Mas pronto, é óbvio que é um momento marcante no jogo e que a partir daí, mesmo até ao intervalo, eles não foram superiores. E depois na segunda parte eu acredito que ali eles também acabaram por ter, não digo sorte porque fizeram por isso, mas eles fazem 3 golos praticamente em 10 minutos, 10, 12 minutos. E o facto do golo ter aparecido muito cedo também acabou por nos condicionar. Condicionou um bocadinho, não? E A equipa ainda não estava perfeitamente enquadrada, foi aos 4 minutos. e depois disso sofremos o golo, penso que logo a seguir fazemos substituições. Sim. E na resposta às substituições levámos com o segundo e o terceiro já foi se calhar, pronto, é um grande golo, mas Não desistir. foi um baixar, sim, mas acabou por ser um baixar dos braços, se calhar. Sim, é isso. E acabou por ser, se calhar... Sim, também é um facto, esse momento, eu não sei se é quando entra o Ruka, quando está 1-0, há, penso que 2 alterações que são feitas na equipa naquele momento. Que Há 3 substituições. 3 exatamente, entras tu para dizeres... E o Igarapé. Exatamente, e é um facto aquilo que estava aqui a dizer o Diogo, é que há um livro lateral, que é o Prazeres que bate, que tinha acabado de entrar, e na jogada a seguir acontece... A canto. Ou a canto, e depois acontece o gol deles. A canto, até sou eu que vou bater o canto na altura. E depois há uma série de acontecimentos nesse lance que agora também pode-se falar mais um bocado à vontade e tranquilos.
há um lance duvidoso na área, no cabeceamento do Brito, penso, que o defesa do Atlético parece muito bem com o braço aberto e que ele corta a bola com o braço, ou ali que dá volumetria ao corpo. A bola é aliviada e no seguimento outra vez a bola vem no ar e o jogador do Atlético mete outra vez o braço à bola, que vai dar contra-ataque para dar o 2-0. Pronto, poderia ser analisado de outra forma, também agora não vale a pena estar aqui a falar nisso, mas é como tu dizes, foi logo depois das substituições, o Misser tinha arriscado aquilo, estava na altura de arriscar, ele sentiu isso, e levámos outra vez com o 2-0, que aí vi que estava lá dentro, senti que mais do que tentar dar a volta ali ao resultado era não perder a cabeça e não deixar que aquilo tornasse um resultado mais desajustado, mais pesado. Sim. Mas vocês sentiram mesmo com um 0 que ainda era possível chegar, mesmo Sim, com menos sim. uma unidade? Foi o que o Jordão disse, veio tudo à memória daquele jogo contra o Brito, em que também estávamos com menos um e mesmo assim conseguimos chegar até ao fim. Foi uma situação semelhante, com o Miguel Abreu na altura foi, exato. Sim. E é normal que... Pelo minuto 20 também, e nós logo conseguimos dar a volta. Claro. E até, penso que controlámos o jogo Sim, contra o Brito, mesmo com menos sim. um. Estava perfeitamente ao nosso alcance, mas foi como foi, e quem fica na memória das pessoas é quem ganha. E parabenizar o Atlético, não há muito mais a dizer também. Mas sentiram dentro do jogo que o árbitro vos condicionou o vosso jogo? Recordo-me, por exemplo, que ainda com 0-0, na falta a favor do a favor do Vianense, há ali um lance que podia ser o segundo amarelo, o árbitro não deu, entretanto eles fazem o golo. Sentiram de alguma forma que houve ali algum desequilíbrio por parte do árbitro? Algum condicionamento? Sim, eu penso que podemos ter um bocado de... Com isto não quero dizer que o árbitro influenciou ou não o jogo, mas eu pelo menos estava de fora, sentia que havia ali qualquer coisa que... Há uma coisa que está bem presente em mim, que com a mesma facilidade que ele expulsou o Vítor Sousa, poderia ter tido o mesmo critério nesse lance em que o Xavier fala que era segundo amarelo para o jogador do Atlético. Podia estar 1-0, podia estar 2-0, mas ao menos ficávamos em igualdade numérica, e assim como nós iniciamos... Na altura estava 1-0, esse lance estava 1-0. Sim, podia estar 2, podia estar 3, iríamos ficar em igualdade numérica, e assim como nós começámos a controlar o jogo no início de 11-11, certamente nós iríamos voltar a controlar 10-10. E nesse aspecto acho que a equipa de arbitragem não esteve tão bem, condicionou-nos um bocado em certos lances, no entanto não era o nosso dia. Claro. Sim. Sentiram também isso? Sentiste, Vítor, que não era aquele dia? Senti que se calhar também podíamos ter sido menos castigados, por assim dizer, mas enquanto estive lá dentro eu senti mesmo que aquilo ia dar para nós a qualquer momento. Mas lá está, acho que aquele acontecimento também veio fragilizar o ambiente que se sentia, mas se não aconteceu, pronto, não tinha que acontecer. Quando eu digo que não era o nosso dia, eu refiro-me a lances como um cabeceamento, não sei se é do Diogo Brito, em que o guarda-redes defende em cima da linha de golo na primeira parte. Sim. Refiro-me à maneira como eu falho aquele golo praticamente debaixo da baliza na segunda parte. Tudo bem que foi um conjunto de acontecimentos, mas quando eu digo não era o nosso dia, é que apesar da prestação do árbitro, também houve muita coisa que podia nos ter corrido bem e não correu. É mais nesse aspecto que eu me refiro. E pelo contrário a eles também... Sim. Sempre. Sim, nós nem estamos aqui a querer tirar mérito ao Atlético, nem a mandar as culpas para o lado do árbitro. Claro que sim. A questão aqui não é essa. A questão é que a dualidade de critérios podia ser diferente. Como era para nós, podia ser igual para eles. E eu senti que não foi igual. Pronto, não é preciso estar a esconder isso, não foi igual. Eu tenho um lance também na segunda parte que sem bola o jogador do Atlético pontapeia-me no joelho e ele nem amarelo, nada. Está bem que já não ia influenciar nada aí, mas o critério tinha que ser igual para as duas equipas. Não querendo tirar mérito, como disse o Jordão ao Atlético, e dar os parabéns também desde já à equipa deles. Penso que o critério poderia ser igual.
A verdade é que nós temos, até à expulsão, temos dois lances perigosos. Há um do Diogo Pereira, que a bola é tirada pela defesa do Atlético, e depois ao remate do Cláudio também já não estava muito enquadrado, mas ainda assim conseguiu criar algum perigo. E a verdade é que até ao 3-0 o Atlético faz 3 remates faz 3 golos, basicamente. De resto, pouco mais conseguiu fazer. Portanto, de alguma forma, penso eu que seja o resumo daquilo que foi o jogo. De qualquer forma, estamos a chegar ao final, não é? Exatamente, estamos na reta final. Importava falar um bocadinho, se calhar, naquilo que vai ser a próxima época. Rapidamente, muito rapidamente. Estás à vontade, porque hoje tu é que manipulaste aqui o debate. Não, só para tentar perceber um bocadinho quais são as expectativas do Vianense na Liga 3. Começava por ti, Ruca. É uma competição diferente, muito mais exigente, acredito eu. O Jordão já a conhece, já vamos falar sobre isso, mas em relação a ti... Eu aqui tenho que falar um bocado como espectador neste momento, porque ainda não sabe nada, ninguém sabe nada. O que eu acredito é que as pessoas que estão à frente do projeto, como já disse, são muito ambiciosas. Penso que vamos ter um Vianense forte. Acredito que queiram ir para voos mais altos, acredito nisso. Mas também neste momento, ainda agora a época acabou, é complicado, ainda não se sabe nada. Mas o que eu posso dizer é que as pessoas querem muito e acredito num Vianense muito forte, mesmo na próxima época. Arrisco-me a dizer para ficar nos 4 primeiros. Jordão, já estiveste na Liga 3, portanto vais voltar lá, conhecendo melhor do que os outros essa competição. O que é que se pode esperar do Vianense na próxima época? Acima de tudo, podes esperar muitas dificuldades, porque na Liga 3 qualquer clube tem um plantel muito, muito bom. Há uma coisa que vai dar muito gosto a quem jogar lá, porque a Federação só permite bons relevados e isso ajuda muito, beneficia muito o espetáculo. E depois, a nível de espectadores, acho que os adeptos do Vianense vão ficar muito satisfeitos por ter clubes históricos a vir aqui jogar, como Varzim, Felgueiras, São Joanense. É tudo clubes históricos e o Vianense também é um clube histórico. O Braga, também é um clube muito, muito grande, o Vianense, e penso que a cada semana ou a cada jogo em casa vai ser um bom espetáculo e a cidade tem que estar toda do lado do clube. Vítor, também uma expectativa sobre o que pode ser o Vianense na Liga 3? Eu concordo um bocado com o que o Jordão disse. Acho que a Liga 3 cada vez mais é um campeonato muito exigente. A própria série é uma série dificílima, com clubes primeiro já habituados a este campeonato e a estes ritmos, e depois clubes que também têm a ideia de chegar mais longe. Enquanto espetáculo, acho que o Vianense para uma Liga 3, acho que não podia pedir melhor. Confrontos históricos, Varzins, Felgueiras, qualquer um da série vai ser um espetáculo bom de se ver. E depois pegar um bocado naquilo que o Diogo disse há bocado, que mesmo sabemos que não pode que aconteça, e só é o desejo que tenho, mas sabemos que não vamos ganhar sempre, que o Vianense não vai ganhar sempre, e é nesses momentos em que o Vianense não está por cima que tem que ser a massa associativa e os adeptos, como fizeram nesta parte final, e sem dúvida que foi o fator chave para nós conseguirmos chegar mais longe. E acho que vai fazer falta toda a gente nesta Liga 3. Para concluir esta ronda, também uma ideia daquilo que... Acho que foi tudo dito, mas em resumo, acho que efetivamente vai ser um patamar um pouco mais difícil, é claro. Estamos à porta dos campeonatos profissionais e toda a gente também quer lá chegar. Mas o mais importante é que esta onda de apoio continue, porque para além de tudo o que nós possamos fazer, nós, quem lá estiver dentro do campo, vamos precisar sem dúvida alguma de muito apoio vindo de fora, porque para o ano espera-nos um campeonato exigente e queremos que o Vianense continue a subir.
Estamos mesmo a terminar. O futuro do Vianense está definido na Liga 3 e o vosso já está definido. Há pouco fiquei aqui a perceber pelo Ruga que ainda não há grandes contactos. Já foram contactados para continuar ou ainda é cedo para falarmos disto? Acabou agora a época. Mas está prestes a começar já. Quero um bocadinho de férias. Estamos de férias, depois é. logo se vê. Depois logo se vê. Isso. Muito bem. Daqui não vamos tirar nada, já vi. Mesmo Novidades. Mesmo só como se para concluir, vou fechar perguntando aqui ao Mário, até porque ele há pouco disse que conhecia bem o Jordão, desde pequenininho, com os calções eram maiores que ele. E tenho fotografias do Jordão. Exato. Ainda. E em relação ao Diogo, conhecias desde pequenino? Conheço desde pequenino, aliás, conheço a todos, não desde pequenino, mas O Diogo és capaz de ter andado com ele ao colo, talvez. Talvez. Muito bem, meus amigos, foi um gosto ter-vos presentes aqui nos estúdios da Rádio Geis, desejando as maiores felicidades ao Vianense, naturalmente, e também a vocês, a nível pessoal e profissional. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós estamos mesmo a finalizar, estamos em cima da hora. Desejamos a todos a continuação de uma muito boa noite de sexta-feira, um excelente fim de semana, onde e com quem quer que esteja. Saudações desportivas. Até à próxima. Geis FM.